Olá pessoal, neste vídeo traremos uma aplicação de Big Data Analytics dentro do contexto de Text Analytics, considerando a mineração de dados em larga escala em mídias sociais para capturar a percepção de valor pelo cliente. O Big Data Analytics, pessoal, tem o potencial de permitir que profissionais de marketing, agora dentro desse contexto, entendam melhor os clientes e prevejam seus comportamentos para fornecer serviços personalizados e resolver problemas rapidamente. A ideia aqui é analisar e obter informações a partir de dados produzidos diretamente pelo usuário, incluindo feedback de percepção de valor pelo cliente e sugestões de produtos e serviços, exatamente para a melhoria. Quando os dados são coletados de mídias sociais, esses dados em larga escala, esses Big Data, o processo é chamado de Social Media Analytics, que vai além do monitoramento comum ou uma análise básica de retweets, por exemplo, falando do Twitter como fonte de dados, e desenvolve sim uma visão aprofundada do consumidor social. Então é uma visão que a gente não conseguia ter antes. O Big Data Analytics ele permite com que a gente acesse essas redes sociais, que são fontes vastíssimas de informações, e capture business intelligence. A gente consegue inteligência de negócios sobre o comportamento do consumidor, sobre aquilo que o consumidor deseja, até mesmo antes dele saber que ele realmente deseja. O Twitter é uma das principais fontes de Big Data Analytics, considerando o text mining, então esses dados textuais minerados dessa rede social. E por que é uma das principais fontes, se não a principal fonte quando a gente fala de text analytics e text mining? Em primeiro lugar, porque os dados do Twitter são publicamente acessáveis. Eles são de público acesso. Se você tem uma conta de desenvolvedor no Twitter, por exemplo, você consegue utilizar a API do Twitter para exatamente acessar esses dados em larga escala, dados públicos, que são realmente gerados aqui até dentro do paradigma de Streaming Big Data, que a gente conversou no vídeo anterior. A relevância do Twitter é óbvia. Os Estados Unidos, por exemplo, são o país com o maior número de usuários, com mais de 77,5 milhões. Nós temos 500 milhões de tweets diários e esse número só cresce. 436 milhões de usuários ativos por mês. Considerando aqui agora a população global, 61,8% da população global usa a internet diariamente. E mais da metade, quase 60%, são usuários ativos de mídias sociais. Percebam aqui, portanto, o valor desse tipo de fonte de dados para a gente em termos de business intelligence. Então a ideia nesse vídeo é apresentar um caso de aplicação em que a gente vai utilizar o Twitter como fonte de dados e minerar esses dados para tomada de decisão. O pulo do gato é, quando a gente fala de social media como fonte de dados, que se a gente não tivesse essas ferramentas de Big Data Analytics, um gestor, por exemplo, não teria tempo para se debruçar sobre postagens em redes sociais, nem capacidade de fazer um julgamento com base nessas informações. Os dados provenientes das redes sociais devem ser analisados e resumidos automaticamente, exatamente porque estão em quantidade absurda, colossal, para que insights úteis possam ser fornecidos para a tomada de decisão. Essa análise e sumarização automática é chamada na literatura de Sentiment Analysis, ou análise de sentimentos. A análise de sentimentos é exatamente quando pegamos uma frase, um texto, e conseguimos capturar o sentimento sobre aquele texto. A gente atribui um rótulo emocional a essa frase, a esse texto, por meio da polaridade, indicando se o sentimento expresso é positivo, negativo ou neutro. Detalhe, quem faz isso é o código, é uma aplicação. Sentiment Analysis automatiza esse processo. São linhas de código que permitem com que a gente processe e leia dados textuais em larguíssima escala, e a cada um desses dados textuais
atribuamos um rótulo emocional, então eu sei se aquele texto tem uma polaridade positiva, negativa, neutra, como vocês observam na figura. Então, por exemplo, falando da experiência de um consumidor sobre um produto, aqui, my experience so far has been fantastic, minha experiência foi fantástica. Então, esse algoritmo consegue identificar automaticamente que estamos tratando de um texto com uma conotação positiva, uma polaridade positiva. Se, por sua vez, o texto fosse the product is okay, I guess. O produto é ok, eu acho. Sentiment Analysis consegue automatizar o processo de identificar que um texto desse tipo tem um caráter neutro, uma polaridade neutra. E, por sua vez, se eu tivesse aqui com um texto falando your support team is useless, seu time de suporte é inútil. Nesse caso, o algoritmo consegue identificar automaticamente que estamos tratando de uma polaridade negativa. Perfeito? Então, aqui a gente consegue automatizar esse processo. Imagine, só com essas 3 frases já é bastante interessante. Agora, pense em um conjunto colossal de dados textuais, de tweets, por exemplo. 50 mil tweets, 100 mil tweets, esse código rodando exatamente aquilo que a gente entende por Sentiment Analysis, atribuindo a cada um desses dados textuais, dessas sentenças, uma polaridade, indicando se é positiva, negativa, neutra, compilando exatamente essas informações. Se eu estivesse falando sobre o meu produto, fica muito mais representativo. Trazendo, portanto, aquele caso de exemplo do primeiro vídeo da sua startup, quando você queria saber se estavam falando bem ou mal do seu produto, como ele estava sendo recebido pelos clientes. Essa aqui seria uma solução bastante interessante. Para fazer com que essa solução aconteça, muitas tecnologias de ponta, como processamento de linguagem natural, machine learning, text processing e deep learning, estão sendo usadas hoje em dia, exatamente para automatizar o processo. Mas eu trago aqui uma provocação. As sentenças do slide anterior são bastante simples. E se eu tivesse uma sentença como essa na tela? The hotel structure is great, but some members of the staff were very rude. Então, a estrutura do hotel é boa, mas alguns membros da equipe foram muito rudes. Qual que será que seria a polaridade dessa sentença? Pensando aí no Sentiment Analysis. É positiva, é negativa, é neutra? Será que é neutra porque de um lado tem uma coisa positiva, falando que a estrutura do hotel é boa, e do outro tem algo negativo, falando que o pessoal foi rude? Isso não seria interessante para a tomada de decisão, pelo fato de que nessa frase nós temos informações relevantes para a tomada de decisão sobre a estrutura do hotel, de uma forma positiva, e sobre a equipe de uma forma negativa. Então, nesse caso, apenas Sentiment Analysis não se faz suficiente. E aí existe uma evolução do Sentiment Analysis chamada Aspect-Based Sentiment Analysis. Como na figura vocês conseguem observar, o Aspect-Based Sentiment Analysis permite com que a gente atribua, então, uma polaridade, exatamente como faz o Sentiment Analysis, só que agora associada a um aspecto específico da sentença. O Sentiment Analysis joga para mim uma polaridade geral da sentença como um todo. Aqui eu identifico um aspecto da sentença, então, por exemplo, no caso aqui de um celular, a tela, a câmera, velocidade, desempenho, e eu consigo identificar a polaridade, ou aquilo que o meu consumidor está expressando textualmente sobre aquele aspecto. Então, ele gosta da performance, bastante. Sobre câmera e velocidade, gosta até que mais ou menos, não tanto. Screen, a tela, e o preço, ele já é mais reticente. Então, Aspect-Based Sentiment Analysis traz esse poder para a gente no que se refere à tomada de decisão. Legal? Refere-se, portanto, a identificar sentimentos associados a aspectos específicos no texto, que é muito mais complexo. E a principal vantagem é que aqui a gente não consegue somente monitorar o conteúdo de frases em larga escala e identificar, sim, o aspecto
naquela frase e o sentimento que aquela frase está expressando sobre aquele aspecto. Então aqui eu trago um exemplo muito legal. Vamos pensar que a gente esteja com a frase It has a horrible keyboard, but an awesome trackpad. Perfeito? Então a gente percebe aqui que é uma frase também dúbia, né? Falando de keyboard, a gente, né, percebe que é horrible, não é muito bom. Falando de trackpad, a gente percebe que é awesome, é muito bom. Sentiment Analysis tradicional teria dificuldade com uma frase como essa. Como que o Aspect-Based Sentiment Analysis procede? Primeiro ponto, faz a extração dos aspectos. Então ele identifica aqui em azul, como vocês conseguem identificar também visualmente, quem são os aspectos na minha frase. Quais são eles? Então, no caso, keyboard e trackpad. Percebam essas setinhas, tá? Essas setinhas indicam aqui o relacionamento entre cada uma das palavras da sentença. Então, quando a gente roda Sentiment Analysis, no caso aqui Aspect-Based Sentiment Analysis, nós temos a identificação dessas relações entre palavras numa sentença. Eu vou mostrar mais para frente para vocês isso. Depois, a gente conduz o que se chama de Aspect Level Sentiment Analysis, que é a identificação da associação de um aspecto com, no caso aqui, um adjetivo, por exemplo. Quando essa relação é identificada, né, a gente percebe que ela é relevante. Então, a relação de um substantivo, aqui no caso de um aspecto, com um adjetivo, é algo relevante para a tarefa de Aspect-Based Sentiment Analysis. E aí, identifica-se a polaridade dessa associação. Então, no caso, horrible com keyboard e awesome com trackpad. Perfeito? O Aspect-Based Sentiment Analysis funciona nessa forma, desse jeito. Identificamos os aspectos, as relações entre as palavras da frase, as relações mais importantes, que são principalmente aquelas entre um substantivo e um adjetivo, e aí a gente identifica a polaridade. Quando a gente fala agora aqui do pipeline do Aspect-Based Sentiment Analysis, de uma forma detalhada, a gente pode observar na figura acima como ocorre, perfeito? Então, partimos aqui de informação textual e extraímos dados em larga escala de forma textual. Então, por exemplo, dados do Twitter. Fazemos o pré-processamento desses dados, a extração das features, esses aspectos, e a redução, a classificação dos sentimentos e a sumarização dos mesmos para a gente obter algo parecido com um dashboard de Business Intelligence. Legal? Essa extração de dados, o que é? A coleta dos mesmos, tá? Então, no Twitter, como eu disse, para avaliar a usabilidade. Depois fazemos o pré-processamento. Como eu disse, que é o que o pré-processamento? A preparação do texto não estruturado, porque aqui é dado não estruturado, como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo. Então a gente precisa limpar esses dados, a gente precisa tratá-los para que eles sejam aptos a prover informações para a gente. A extração e redução de características, de aspectos. Nesse caso, normalmente usa-se um método chamado de Bag of Words. O que significa isso? Né? A gente representa um texto como um conjunto das suas palavras, desconsiderando gramática ou ordem de aparecimento. Classifica o sentimento, depois de ter identificado as características e a relação aí entre as palavras. Aqui nesse caso, quando a gente faz a classificação do sentimento, a gente vai classificá-las como positivas, negativas ou neutras. Perfeito? Essas afirmações. E depois fazemos a sumarização dos sentimentos. Então, os resultados desses dados analisados são sumarizados para tornar essa tomada de decisão mais assertiva. Perfeito? O Aspect-Based Sentiment Analysis, agora falando da sua forma de operacionalização, pode ocorrer de maneira supervisionada ou não supervisionada. Perfeito? Existem abordagens aí relacionadas à forma de operacionalizar o Aspect-Based Sentiment Analysis. De acordo com os autores que vocês observam, nós temos três principais abordagens. Algoritmos supervisionados, então esses que utilizam o aprendizado de máquina, dicionários e sistemas baseados em regras, tá bom? O primeiro, que são supervisionados,
provê bons resultados em termos de precisão, mas a questão é, a gente precisa de um conjunto de dados previamente rotulado. Então aqui a gente vai precisar de um conjunto de treino, de um conjunto de teste. E nem sempre a gente consegue esse tipo de disponibilidade. Em contextos dinâmicos, em constante mudança, por exemplo, isso pode sim ser um problema. Legal? Quando a gente fala aqui de uma abordagem baseada em dicionário, uma das principais que se destaca para realizar o Aspect-Based Sentiment Analysis é o TextBlob. O que é o TextBlob? Nada mais, nada menos do que uma biblioteca Python, uma linguagem utilizadíssima para a condução de Aspect-Based Sentiment Analysis e também de Sentiment Analysis, uma biblioteca de Python especificamente utilizada para o processamento de dados textuais, que não permite apenas análise de sentimentos, mas também fornece para a gente aqui uma API simples para executarmos tarefas comuns de processamento de linguagem natural. Então o TextBlob ele é bastante interessante, ele não está aqui nessa categorização de algoritmos supervisionados, porque ele não tem essa questão de necessitar de um conjunto de dados previamente rotulado. Ele classifica-se como uma abordagem não supervisionada, perfeito? E a vantagem disso? As vantagens quais são? Exatamente porque funciona perfeitamente com dados de mídias sociais, porque são dados dinâmicos, eles não vêm rotulados, é rápido o suficiente para processar o streaming data e, além de retornar a polaridade, que é positivo, negativo, neutro, o TextBlob, na sentença, retorna também a subjetividade. Então, quão subjetiva é aquela sentença, quão subjetivo é aquele julgamento de polaridade. Então, poxa, às vezes eu posso falar muito bem de algo, só que com uma subjetividade muito grande. Eu acho esse celular muito bom. Então é uma opinião mais minha, mais subjetiva, ele consegue identificar o grau de subjetividade na sentença, perfeito? Então aqui eu trago para vocês uma figura desenvolvida por mim que mostra como que a gente pode enxergar o Aspect-Based Sentiment Analysis como um processo. Então, o primeiro passo é desenvolver um código em Python, perfeito? E depois, para fazer a sumarização dos dados, a gente pode utilizar o Excel para ter uma flexibilidade um pouquinho maior, legal? E esse processo de Aspect-Based Sentiment Analysis é o que vai aqui guiar o exemplo que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, considerando text mining no Twitter. Então, a gente tem essas fases que vocês observam, perfeito? São 5 fases, as 4 primeiras acontecem dentro de um código Python, a última acontece no Excel. Então, a primeira fase aqui, né, é eu construir uma base de dados. Então, eu acesso os dados do Twitter via uma API, exatamente, do próprio Twitter, perfeito? Que é tranquilo. Faço a mineração dos dados e desenvolvo essa minha database, vou crescendo a minha database, perfeito? Depois disso, faço o pré-processamento desses dados. Então, no caso aqui dos dados textuais do Twitter, o que eu vou fazer? Eu vou remover pontuações, eu vou remover as menções, eu vou remover caracteres especiais, emojis, links, símbolos. Depois, com o texto agora limpo, eu vou fazer extração de aspectos. Então, eu vou juntar nomes compostos, identificar aspectos e identificar a associação desses aspectos com adjetivos. A partir disso, eu consigo conduzir a análise de sentimento de verdade, que é a identificação da polaridade e a identificação da subjetividade, aqui por meio da biblioteca TextBlob. Por fim, faço a sumarização dos dados por meio do Excel, montando uma matriz SWOT, com gráficos para visualização de dados e trazendo conclusões. Para exemplificar, então, de fato, todo esse processo, eu vou trazer aqui o exemplo do Twitter e iPhone 13. Então, a gente vai acessar os dados do Twitter para ver o que os usuários estão falando do iPhone 13. Será que eles estão gostando do iPhone 13? Será que eles não estão gostando do iPhone 13? Primeiro passo, eu estabeleci palavras-chave de busca. Essas palavras-chave são as palavras que vão guiar o meu motorzinho de busca ali na API para retornar tweets que só tenham a ver com o iPhone. Na imagem aqui abaixo,
do set keyword, set language e add keyword, vocês conseguem observar o código Python escrito exatamente para fazer a mineração de dados. Então aqui a gente tem as chaves de acesso primeiramente sendo pedidas para que a API seja acessada e depois as palavras-chave então sendo setadas. No caso a gente setou iPhone 13 com espaçamento e o iPhone 13 sem o espaçamento. E adicionamos algumas palavras-chave adicionais, porque o iPhone 13 é muito amplo, então sobre quais aspectos do iPhone 13 eu quero saber. E aqui eu coloquei camera, battery, screen, price, design, performance e display. Legal? Então, a gente cria um laço for aqui exatamente para fazer essa mineração e identificando quando esse tweet foi criado, quem criou, qual o texto desse tweet, e a gente vai montando a nossa biblioteca dessa forma, perfeito? Acima de mim vocês conseguem observar o output desse processo. Claro, além de setar as keywords, eu setei a linguagem, como vocês podem observar ali no código embaixo, de onde foram setadas as keywords principais, que são as keywords do iPhone 13, está ali tso.set_language, o inglês. Perfeito? Então, o inglês é a língua setada aqui nesse exemplo, justamente pelo fato de que a gente tem maior conjunto de dados. E o add keyword a gente adicionou, então, como eu disse, essas palavras-chave adicionais e acima de mim vocês observam esse output. Perfeito? Então, temos aqui o número, aqui nesse primeiro round de mineração a gente conseguiu 11.846 tweets, criados, aí tem a data, o horário, o meu ID do usuário, quem criou, o texto do Twitter. Então isso é bastante interessante. Só que a gente tem esses dados não muito interessantes aqui pelo fato de extrair informação deles. Tá? A gente precisa limpá-los. Limpar links, limpar pontos, vírgulas, ponto e vírgulas, a tralha, que é a hashtag. Limpar menções, espaços extras, tags HTML, emoji. Então, por exemplo, dê uma olhada nessa frase em azul. Eu comprei meu novo celular no site, aí tem https://www.exemplo.com.br, que é ótimo, vírgula, o hashtag iPhone 13 é simplesmente aí, incrível, cheio de tracinho e um emoji. Muito complicado a gente fazer análise de sentimento dessa frase, porque exatamente ela tem muita sujeira, ela tem muita pontuação, coisas que atrapalhariam essa tarefa de análise de sentimento e identificação do sentimento. Então, a gente precisa fazer esse pré-processamento, que é a limpeza desses links, pontos, menções, etc. E, ao final, a frase vai sair exatamente aqui como está destacado em azul e com as letras em branco. Comprei meu novo celular no site. Aí aqui some o link, que é ótimo. O iPhone 13 é simplesmente incrível. Percebam a diferença. E aqui fica muito mais tranquilo a gente realmente conduzir a parte de análise de sentimento. O código para executar de forma automatizada esse processo está acima de mim, sempre um código Python, perfeito? Então a gente consegue utilizar aí algumas bibliotecas e funções para tornar esse processo bastante simples. Percebam que o código é curto. Agora, com o texto limpo, a gente consegue fazer a extração de aspectos. Então, para exemplificar para vocês como é que a extração de aspectos ocorre, eu vou trabalhar com uma frase exemplo. Então vamos lá. The sound quality is great, but the battery life is very bad. Aqui falando do meu iPhone 13. Primeiro passo, a gente vai fazer a tokenização das palavras. O que isso significa? Eu vou separar cada palavra e enxergar cada palavra como uma entidade individual. E depois eu vou fazer esse post tag dela, que é agora aqui atribuir à palavra a sua caracterização. Então, por exemplo, é um noun, é um nome, é um verbo, é um adjetivo. Isso aqui é essencial para a análise de sentimento. Como vocês podem observar aqui no post tag, no exemplo da frase, a gente tem aqui, né, esse the, que é um determinant, sound, que é um noun, esse dt, nn, são códigos que exatamente para facilitar esse processo de atribuição aí a palavra, a sua característica gramatical. Legal? E isso é bastante interessante para a gente conseguir identificar os aspectos. Isso é essencial para a identificação de aspectos, para a extração dos aspectos,
como vocês podem observar aqui à direita, logo acima de mim, quando a gente percebe que the sound quality is great, but the battery life is very bad, que sound quality é um aspecto e battery life é outro aspecto. Legal? Porque são aqui esses nossos nouns, são os nomes da nossa sentença, perfeito? Então o código acima de mim ele permite com que isso seja identificado de maneira também automatizada. E aqui continuando essa extração de aspectos, o que a gente faz agora? Vai começar a identificar as relações entre essas palavras que estão já gramaticalmente caracterizadas. Perfeito? Então aqui o código que vocês observam mais acima à esquerda, ele vai mostrando as possíveis associações entre palavras. Perfeito? E aí, a partir de todas essas possíveis associações, identifica nesse código mais abaixo quais são aquelas que correspondem à associação de um adjetivo com um nome, que é exatamente aí o ponto de partida da análise de sentimentos. E aí esse código, ele mostra pra gente que são duas as principais associações de adjetivo com nome dentro da sentença exemplo, que são quais? Sound quality com great e battery life com bad. Agora, a gente conduz exatamente a análise de sentimentos. Então, a gente chama aqui o TextBlob no nosso código de Python para retornar a subjetividade e a polaridade de cada uma dessas frases. Perfeito? Então, como vocês podem observar, aqui tem o código à esquerda e o resultado à direita. Nós temos os aspectos, nós temos os adjetivos na segunda coluna, na terceira subjetividade e na quarta polaridade. Então, aqui a gente tem a quantificação de subjetividade e polaridade. A subjetividade, ela sempre está entre um range de 0 e 1 e a polaridade de -1 a 1. Então, aqui eu consigo identificar, né, negativo exatamente uma conotação negativa, positivo uma conotação positiva, próximo de 0 está mais neutro. Perfeito, pessoal? Está tudo quantificado aqui para a gente, é o que o TextBlob nos provê. Agora, trago para vocês o resultado, agora já de uma maneira mais business intelligence, dos resultados que a gente obteve nessa busca no Twitter. Então, aqui nós temos a quantidade de citações por feature do celular e a representatividade em porcentagem do total acumulado. Então, a gente percebe aqui que câmera é a principal feature de todas, disparado. Com o que os clientes mais se importam no celular hoje? Com a câmera. Aqui o Twitter já nos mostra e corrobora isso. Poxa, se eu sou um gestor de uma empresa de celulares, isso me diz muito sobre aquilo que os clientes gostariam de ver evoluindo nas próximas gerações do meu celular, por exemplo. Segundo ponto, bateria. Também, para a gente que mexe bastante com o celular, é óbvio que é um outro ponto que é de importância que gostaríamos de ver melhorando cada vez mais nas próximas versões do celular. Então percebam só essa quantidade de citações por feature, ainda nem temos análise de sentimento. Já nos mostra muita coisa sobre o nosso mercado atual, os principais desejos dos clientes e um direcionamento aqui de investimentos. Perfeito? A prova disso, se a gente entra no site da Apple, uma das primeiras coisas que aparece é um marketing sobre o sistema de câmera. A câmera é o principal feature. Entrando no site da Apple, identificamos aqui, dentro do iPhone 13, como uma principal feature para eles, até no marketing do celular. A câmera aqui como tendência. Então percebemos aqui o alinhamento do Twitter, das informações mineradas e tratadas em termos de Big Data Analytics com aquilo que a Apple até prega como principal no marketing dela. Como eu disse para vocês, o TextBlob ele nos retorna a subjetividade e a polaridade. E aqui a gente tem subjetividade e polaridade para cada uma das features, considerando o iPhone 13. Claro que para ficar mais tranquilo de a gente visualizar, eu montei esse gráfico de radar. Então, em cada um dos vértices nós temos feature, azulzinho é subjetividade, vermelhinho é a polaridade. Perfeito? Então, majoritariamente, a gente tem uma polaridade aqui positiva sobre o iPhone.
Com base, então, nessas informações de subjetividade e polaridade por feature, é possível montar uma matriz SWOT que vai ajudar a gente a tomar decisões com base nesse grande conjunto de dados analisados, advindos do Twitter, sobre o iPhone 13 aqui por aspecto. Então, a matriz SWOT, que vocês bem conhecem, é montada e a gente vai associar a cada um dos quadrantes os aspectos aí correspondentes, né, a essa junção de subjetividade e polaridade, considerando o contexto. Então, por exemplo, câmera e bateria são strengths, são aquelas features mais mencionadas e com polaridades muito altas. Se a gente pega aí câmera e bateria, a gente tem polaridades bastante interessantes, algumas das mais altas, e aqui elas entram em strengths não somente por conta dos valores de subjetividade e polaridade, mas também pelo volume de dimensões dessas features. Então a gente percebe que são features importantes, são features com polaridades positivas e são aquelas features que devem guiar as próximas gerações do celular. Como oportunidades, nós temos o preço. Por que preço? Percebam, a polaridade do preço é também uma das mais positivas. Só que o preço do iPhone não é barato. Então, a gente percebe aqui que o consumidor está tendo uma percepção positiva daquilo que ele recebe pelo tanto que ele paga. Aqui, então, o preço é uma oportunidade de alavancagem, até mesmo considerando os meus concorrentes. Considerando as minhas ameaças, nós temos display, performance e design. Aqui a gente percebe que são ameaças porque são pontos aqui em que o meu celular, frente à concorrência, pode vir a perder. Não temos uma polaridade tão alta, a subjetividade aqui ela já vem um pouco mais carregada, perfeito? São aspectos com menor grau aqui de positividade. A tela é a fraqueza. Por que a tela é a fraqueza? Porque é a segunda menor polaridade, se eu não me engano. E quando a gente abre aqui os adjetivos, que a gente consegue fazer isso quando a gente está trabalhando com Aspect-Based Sentiment Analysis, se a gente abre os adjetivos que estão fazendo com que a polaridade dê uma caída em comparação com as outras features, a gente vê que broken é o principal adjetivo associado à tela de uma maneira negativa junto com sensitive. Por quê? Pelo fato de que as telas dos iPhones têm essa fama grande de que quebram. Perfeito? Então, é uma fraqueza em comparação até com a concorrência. A gente identifica aqui que a tela ela pode sim ser um ponto de atenção também para as próximas gerações do celular. Então, percebam aqui que uma matriz SWOT simples, somente atribuindo aí a cada um dos quadrantes as features, considerando o volume de dimensões, subjetividade, polaridade e os adjetivos aí associados às features, consegue já dar para a gente uma base gigante para tomada de decisão. Esse vídeo aqui é um vídeo exemplo. Imaginem se a gente consegue executar uma análise dessa a nível organizacional. As possibilidades são imensas. E aqui eu queria ressaltar para vocês, pessoal, que a gente tem essa possibilidade sim, então, para cada feature de abrir os adjetivos, os principais adjetivos, identificar eles assim de maneira gráfica, para entender de uma maneira mais micro aquilo que está gerando a avaliação de polaridade, por exemplo, tá bom? As conclusões que a gente consegue tirar disso, de uma maneira aqui resumida, é que a percepção dos usuários em relação ao aparelho selecionado, que no caso o iPhone 13 é positiva em todos os aspectos, tá? Então, de uma maneira geral, o produto está sendo visto de forma positiva. Claro, produto de alto padrão, de alto valor, perfeito. A câmera foi o aspecto mais citado pelos usuários, provando sua relevância, aí junto com a bateria. Design e tela foram aspectos com menor grau de positividade. E o que é interessante notar, né, que a trajetória dos modelos de smartphones está em linha com esse resultado. Investimento em telas que não quebram, então para pegar a weakness que eu identifiquei, e poucas mudanças em design. O design é algo ali mais
neutro, considerando aí, então, que a percepção dos usuários foi positiva em todas as features. A gente não teve resultados negativos aqui, considerando o iPhone 13. Então, pessoal, essas são algumas das possibilidades mostradas num curto vídeo para vocês que Aspect-Based Sentiment Analysis, dentro desse contexto de Text Analytics, considerando mídias sociais, pode trazer para a gente em tomada de decisão. Aqui as possibilidades são infinitas, por exemplo, variando a minha fonte de dados. Eu posso deixar de trabalhar com Twitter, trabalhar com os e-mails da minha empresa, trabalhar com surveys, dados de surveys, trabalhar com outras mídias sociais, trabalhar com reviews de consumidores em sites de compras. Tudo isso para fazer com que a tomada de decisão seja cada vez mais assertiva, cada vez mais eficiente e, acima de tudo, cada vez mais relevante para a organização, considerando fontes de informação que antigamente eram inacessáveis. Pessoal, com o encerramento desse vídeo, agora vocês podem implementar a análise de sentimento e a análise de sentimento baseada em aspectos no Python. Uma das possibilidades para fazer isso é utilizando a plataforma Google Colab, que é bastante simples e bastante intuitiva. Esse vídeo buscou trazer para vocês as principais bases para fazerem isso. Claro, na internet temos informações complementares. Minha sugestão é a utilização da biblioteca Python TextBlob, que torna essa tarefa bastante simples também, intuitiva e traz a informação complementar da subjetividade. Portanto, um bom trabalho e uma boa implementação. Muito obrigado.